Você sempre foi uma pessoa super tranquila, mas aí se tornou mãe e se transformou na louca que fala e pensa 24 horas nos filhos? Enlouquece pensando na segurança deles, na saúde deles? É possível então que você tenha se tornado uma mãe neurótica? E é sobre isso que vamos falar aqui hoje no Multimulheres. Vamos começar com você, Marisol. Você é uma mãe neurótica de alguma forma? Eu confesso que sou, às vezes. Depois que a gente coloca o filho no mundo, né? Com esse mundo maluco e doido do jeito que está, são muitas preocupações. Então, Lúlia, eu acredito o seguinte, faz parte ser neurótica um pouco e de vez em quando. Porque depois que colocou o filho no mundo, não dá para você trazer de volta. Você tem que conviver com isso. Então, acho que faz parte ser um pouco neurótica. Até que ponto a diferença de uma mãe neurótica e preocupada, Ana? Eu acho que aí o limite é bem tênue, né? Porque assim, eu penso que preocupada não tem como, nesse mundo louco de hoje, todas nós somos. Agora, neurótica é quando você paralisa e você quer paralisar o outro, não deixa o outro viver. E eu acho que a gente colocou o filho no mundo, tem que ensinar o filho a viver, mas é difícil, hein? Eu confesso que também, às vezes, eu me pego assim, sendo um pouco neurótica. E às vezes com as atitudes de uma mãe neurótica, você esquece também um outro lado, que é mãe, esposa, né? Trabalhadora. Sim, mas a gente precisa desse equilíbrio, não é? É interessante que a gente tem filhos de idade diferente, né? Eu tenho um de 1 ano e vocês já estão com os filhos um pouco mais velhos. Então eu tô até curiosa para saber quais são as outras neuroses, porque eu vivo um outro tipo de neurose. E quando o Benjamin nasceu, eu fui um pouco neurótica em uma questão, que era a questão da rotina e do sono dele, né? Porque eu tinha uma preocupação excessiva de que eu precisava que ele dormisse bem, porque todo mundo tem aquele papo de que o bebê não dorme, que a gente fica até não sei que idade sem dormir. Eu falava, gente, eu vou ter que voltar a trabalhar com 4 meses, como que eu vou fazer? Então eu fui muito neurótica nesse ponto. E eu consegui, tanto que hoje ele dorme super bem. Mas em outras questões eu acho que eu sou bem tranquila, na verdade. Mas nessa questão da rotina eu percebi que estava virando um pouco neurose, como vocês falaram, quando começa a interferir na vida de outras pessoas, quando você começa a atrapalhar um pouco sua relação com o marido, com a família. Às vezes a família queria marcar uma visita, por exemplo, e eu ficava naquela coisa de não, tem horário, e você começa a perceber que o que você está fazendo não é legal, né? Que já deixou de ser a preocupação e passou a ser uma neurose. E por falar nisso, tem um estudo que fala que a maioria dos divórcios acontecem com os casais que têm filhos até 4 anos. Que deve ser o período mais difícil, né? É o período que a criança exige mais da mãe, né? E Que a a mãe mãe esquece os outros papéis de mulher, Só fica com o filho Só mesmo. fica com o filho. E isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Não esquecer dos maridos, não esquecer das amigas. Claro, não esquecer do filho, né? Não esquecer da gente, se cuidar. Porque tem mãe que você fala, meu Deus, o que é isso, né? Acorda daquele jeito, vai dormir o dia inteiro do mesmo jeito e vai dormir parecendo que acabou de acordar, aquela loucura. Então a gente precisa se cuidar. É importante que a gente esteja bem para que o filho também esteja bem. E a gente reflete isso muito no filho. E também no casamento, né, gente? O marido não pode ser esquecido. A gente precisa ter esse equilíbrio, que não é fácil, mas que é muito importante. Fácil mesmo. Não é fácil. Aí tem aquela coisa, mãe neurótica, sogra neurótica, né? E as vós neuróticas também. Tem a avó não neurótica. Tem a avó neurótica. Eu acho que minha mãe é um pouquinho neurótica. Não, porque falando, eu comecei a pensar, né? E eu pessoa concordo, neurótica, de alguma a pessoa forma. acaba sendo assim. E principalmente quando é o primeiro filho, né? Então, todo aquele cuidado, todo aquele medo excessivo, né? Que se torna essa neurose que não é legal. E isso é muito interessante a tua fala, Ana, quando a gente fala em relação ao cuidar do casamento, relacionamento, porque o filho ele vem para somar, para dar mais alegria ao casal. E não para dividir. Exatamente, não para dividir. Então, mulher, você que está aí em casa nos escutando, né? E que tem, como é que está sendo a sua relação com o seu filho dentro do seu casamento? É importante ver, porque a criança ela não quebra. Ela precisa de cuidado, mas ela não vai quebrar, ela não vai sumir. Eu vou sumir. contar uma coisa bem básica que eu acho que todo mundo aqui já fez. Você dorme com seu filho na cama? Eu nunca dormi com meu filho na cama. Nem eu. Então, mas porque eu tinha neurose. Mas é tão comum isso. Isso é muito comum. Eu conheço pessoas que a criança tem 14 anos e dorme com um casal. Gente, isso acaba com um relacionamento. Não, e não é saudável nem para criança. Nenhum dos dois, nem para criança. A criança nem vai pro crescer casal. insegura de alguma forma, isso vai refletir nela lá na frente no comportamento. Começa ali com o bebê recém-nascido que tem. Isso é uma neurose, por exemplo, que eu nunca tive, de achar que o bebê vai morrer enquanto dorme, né? Tanto que até hoje eu durmo sem babá eletrônica e meu filho sempre dormiu no quarto dele desde que nasceu. Eu nunca tive
Essa coisa de ter que ficar vigiando ele o tempo inteiro enquanto ele dormia. Então começa com essa neurose e você leva o seu recém-nascido já para o quarto porque tem medo de deixar ele dormir sozinho, mas aí vai indo, ele vai se acostumando e quando vê já é... Mesmo porque uma falta de sono, ainda mais nessa fase, você se torna também mais neurótica. Você dormiu menos, você está cansada, no seu dia a dia esgotada e aí tudo complica. É a mãe do pijama o dia inteiro. Na realidade, assim, é muito complexo, né? Porque, por exemplo, eu, tentando meu segundo filho, eu perdi 5 bebês. Foi uma fase muito difícil da minha vida. Como não ficar neurótica depois disso? Eu ia falar isso agora, você ficou neurótica. E aí meu filho nasceu e depois, logo depois eu tive outro, dois bem pertinhos. Eu fiquei um pouco neurótica. Lógico, eu não trouxe as crianças para o quarto, mas eu acordava o tempo inteiro. Isso foi uma coisa que foi me consumindo. Eu fiquei muito tempo sem dormir. Eu não tinha babá eletrônica, mas eu tinha babá fixa dentro do quarto com eles. Fiquei um pouco neurótica, assim, fiquei com medo deles morrerem, porque eu já tive 5 perdas. Foram muitas perdas, foram muitas cicatrizes de alma. Então, é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar, mas eu busquei ajuda depois, porque eu não estava dando muito conta sozinha. Eu acho que quando a gente não dá muita conta sozinha, a gente tem que buscar ajuda. Eu acho isso essencial. E às vezes o marido, ele não tem a neurose da mãe, né? Eu acho que a mãe é muito maior, assim, né? E às vezes é legal o marido até dar um toque. Eu lembro que meu marido me dava uns toques, às vezes, amor, eu acho que você está exagerando aqui, está exagerando ali, ele, né? E vai ajudando a gente a dosar, né? É, porque quando você está dentro, Você né, não vivendo, enxerga, você não consegue ver. Você não consegue então, ver. quando você está de fora, é muito mais Eu fácil. lembrei de uma neurose que eu tenho. Eu tinha neurose com doce, gente. Eu não queria que os meus filhos entrassem em contato com doce, pelo menos 0 até 2 anos. É uma neurose. mas... Isso é neurose, eu ficava muito neurótica. Eu não sei se isso é neurose. É neurótica, porque, por exemplo, vó é mãe com açúcar. As avós queriam dar. Mas o mundo vai dar o doce para ele. Mas eu tinha uma preocupação excessiva. Cárie, sei lá, sim, de obesidade, de cárie, um monte de coisa. Porque você treina o paladar, né? A gente treina o paladar da criança. Exatamente. Mas eu era bem neurótica, eu ficava brava e tal. E eu vi que não adiantava. Essa preocupação excessiva com a alimentação também, de uma forma, né, Marisol? Tem. É complicado. Desculpa, pode falar. Não, eu estava pensando aqui nas fases, porque ela está falando do doce, você falou do bebê. E assim, meus filhos, um está com 27 anos, outro com 22, né? Então, assim, eu fui lembrando das minhas fases de neurose, porque a gente, mulheres de fases neuróticas. Não é? A gente tem. E aí você pensa, e o homem, né? Mas é que a mãe é muito mais cuidadora. Então, por isso que a gente assume esse papel com maior preocupação. Eu lembrando aqui, você falando, gente, foi passando um filminho. Meu marido, ele chega em casa, ele deita e dorme. Qualquer barulhinho, eu levanto, eu vou, olho a criança, né? Hoje, meus filhos adultos, mas ele falava, mas as crianças estão bem. Realmente estão bem, mas eu só vou dar uma olhadinha se está tudo bem mesmo. Se realmente está bem. Agora vocês vão achar que eu sou muito louca. Eu tenho uma neurose com a temperatura do quarto do Benjamin. Como ele é bebê e não consegue puxar a coberta, né? Assim, enfim, se ele tiver com frio ou calor, eu entro no quarto dele umas 3 vezes para checar como tá a temperatura Isso do é quarto. tique. Aí eu abaixo a temperatura do Não, quarto. neurose. Vai repetindo direto, todo dia. Ai, gente, eu achei que não era tão neurótica, mas eu tô vendo que eu sou mesmo. A gente é neurótica. Ai, meu Deus, é verdade. Não, a gente Começa a é super analisar. Mulher é neurótica. neurótica, gente. Meninas, o papo tá pegando fogo aqui, mas a gente volta já, a gente vai para um rápido intervalo. Não saia daí. Voltamos com Multimulheres e o assunto de hoje é mãe neurótica. Você é uma mãe neurótica? Bom, gente, isso talvez a gente herda das nossas mães, de repente, não é, Ana? O que você acha? Olha, fazendo uma retrospectiva, eu fico pensando o seguinte, minha mãe, ela tinha uma neurose com uma coisa. Primeiro, comer. Ela achava que eu não comia, realmente eu comia muito pouco. Então, eu lembro da minha mãe correndo atrás de mim com a colher de comida. Gente, que tragédia. Com a colher de comida. E eu pensando, eu não corria atrás do meu filho, mas eu tive um pouco de neurose com a alimentação. Meus filhos sempre foram muito magros e tal, e eles comiam pouco, mas, gente, o pediatra falava, eles são saudáveis, se eles comem pouco é porque é o que eles precisam para viver. Então, eu acho que eu herdei isso dela. E outra coisa, minha mãe, ela tinha neurose com horário. Gente, você vai chegar em casa 11 horas, não podia ser 11h05, 11h10, tinha que ser 11 horas. Mas meus filhos estão pequenos, só que a minha adolescente está lá e eu não tenho muito esse negócio de horário assim. É lógico, vai para uma festa, eu falo, filha, eu falo um pouco, mas se for um pouquinho mais, um pouquinho menos, eu não fico tão neurótica, não. Mas é lógico que eu vou buscar, eu cheiro, eu olho, eu examino, eu converso, né? Porque o mundo está muito louco, né? A gente tem que cuidar. Acho que eu tô pensando aqui a neurose da minha mãe, eu acho que era não deixar a comida no prato sobrando, que ela ia lá e comia tudo depois. Ela ficava com dó, alguma coisa, né, mãe? Ela tá assistindo, né? Com certeza ela vai lembrar disso. E você, Marisol? A minha mãe,
ela era muito neurótica. Meu Deus. Eu não sou tão, mas eu herdei. Filho de peixe, peixinho é, né? Ela tinha muita preocupação com o horário. Assim, eu era desse jeito. Se ela falava, olha, é 11h30, 23h30, 23h30 você tinha que estar em casa. Hora de dormir, é hora de dormir. Revisar a matéria. Meu Deus, nossa, e o medo com cigarro, bebida. Apesar que nunca fui de beber, fumar também não. Mas ela tinha umas neuroses. Ixi, cheirava a minha boca. Eu cheiro. Gente, eu acho que meus pais eram super tranquilos. Cheirava a minha boca, você acredita? Não tenho recordação nenhuma, nem do meu pai, nem da minha mãe serem neuróticos. Eu saía, eu chegava em casa, eles estavam dormindo tranquilamente, ninguém cheirava meu cabelo, nada. Não tinha neurose com comida, com horários. Mas eu tive uma amiga, Paulinha, que você não tem noção. O problema da nossa época era a questão do cigarro e bebida, né? É que na nossa época era bonito fumar. Às vezes a pessoa fumava por charme, por beleza, não era nem pelo gosto, não sabia nem fumar direito, vamos supor. E eu tinha uma amiga que ela saiu. Então, quando saía, às vezes posava na casa de uma amiga, ou posava em casa. E quando ela chegou, e ela tinha fumado, ela fumava, fazia aquele charme. E a hora que nós chegamos, a mãe dela sentiu o cheiro de cigarro. Gente do céu, a mãe dela fez ela comer, presta atenção, uma carteira de cigarro. Você comeu a carteira de cigarro. Gente, ela vai assistir isso. Me desculpa, você sabe o que aconteceu. Essa menina ficou, que você não tem noção. Ela chorava e aquela mãe, não, você não queria fumar? Come agora esse cigarro. Mas olha... Gente, eu tô pensando aqui, tem uma neurose muito forte mesmo, de horário. Eu não gosto de chegar atrasada, isso comigo, até com meus filhos. Eu tenho um compromisso, eu chego em ponto. Eu sou super pontual, mas eu não sei se... Aí isso é responsabilidade. Eu não sei se até que ponto isso... Eu não sei, de repente pode ser uma Mas disciplina. eu me sinto muito desconfortável quando eu me atraso também. Eu sou muito disciplinada. Mas eu acho que isso é educação, assim. Eu fui educada assim. Meu pai era muito assim. Ele fala... Eu lembro de uma frase que ele falava e eu falo isso em casa. Se você respeita, você tem que chegar no horário. É questão de respeito com o outro. Então, eu acho que isso é questão dos pais passarem para os filhos isso, né? Eu acho que isso aconteceu na minha casa. E pai neurótico, gente? Será que existe? Gente, eu conheço um. Ciumentos. Eu conheço um. O pai neurótico no sentido do ciúme exagerado da filha ou do filho. Ou da preocupação filha. excessiva também. Às vezes arruma um namorado, o cara fica doido, chega a suar, assim, tô falando que eu tenho um amigo assim também. Gente, toda vez que a menina aparece com um amigo que ainda não é um namoradinho, você vê, gente, ele soa. Eu falo, o que está acontecendo? Tô nervoso. Mas o nervosismo dele é preocupação em relação à filha se apaixonar, não ser um bom rapaz. Então, são os cuidados que a gente tem com os filhos. Né? Eu tenho um amigo que ele é muito neurótico, só que assim, ele é uma pessoa, ele tem alguns problemas de saúde. Ele teve 4 filhos, pensa, 4. Gente, as crianças não podem sujar, as crianças não podem comer nada fora de casa, porque ele acha que as crianças vão adoecer, como ele, que ele é uma pessoa muito doente. Então, e a mãe fica meio que acobertando, sabe? Vai na festa, não pode comer. E faz as crianças jantarem antes para as festas, para não terem fome e não experimentarem as coisas, porque ele tem medo das crianças adoecerem. Nossa. E ele é muito neurótico com isso. Mas a mãe vai dar uma cobertadinha, assim, vai lá, come aquele salgadinho. Eu achei que eu fosse ser uma pessoa neurótica com relação à alimentação, por exemplo, né? Porque eu acho que hoje em dia as mães de hoje estão mais neuróticas do que as mães do passado, eu acho que pelo excesso de informação que a gente tem, né? O tempo inteiro achando que vai pegar uma doença, que a alimentação tem que ser sem glúten, sem lactose, sem açúcar. E esse excesso de informação e até a tecnologia, né, que tem hoje, você tem um negocinho que aspira o nariz, você tem, sei lá, babá eletrônica, né, que nossas mães não utilizavam. Eu acho que tudo isso aumenta a nossa neurose, né? É verdade. E o filho transparente? O que é o filho transparente? Aquela criança que não pode ter contato com nada, não pisa na terra, não pode ter cachorrinho inteligente. Meu Deus! Essa criança é a que mais adoece, gente. Pode olhar. Nossa. Quanto mais você coloca numa redoma de vidro, mais ele adoece. Não, pode reparar. Né? Os filhos dos funcionários, eles não adoecem, gente. Tá lá tudo sujo, brincando. E aqueles que são lá todos certinho, não pode sujar, vive doente. Pois é, olha que interessante, né? A que ponto o ser humano chega com a preocupação com o cuidado daquela pessoa que ele ama, né? Uma criança que não tem esse cuidado, sistema imune baixo, ou a mãe que cuida tanto do filho que deixa extrapolar no relacionamento com o marido e ela mesma, ela não se cuida e deixa de lado. Então, assim, a gente tem que realmente, é ponto de equilíbrio, né? E olha quantas neuroses nós descobrimos aqui nesse grupo, hein, gente? Verdade. Eu achei que não era nada neurótico, depois eu fui olhando, gente, realmente. Todas somos um pouco, né? Só que a gente precisa cuidar para que essa neurose não nos atrapalhe em relação ao outro, não sufoque o outro, não atrapalhe o casamento e o relacionamento, né? Muito importante. Sempre a palavra-chave é o equilíbrio, né? Acho que essa palavrinha
tá em todos os nossos programas, eu acho. Então faz parte de ser Realmente, neurótica, gente. não é? Faz parte de ser neurótica, um pouco, não é isso? Para equilibrar a vida, faz parte, porém não pode ter Ser os neurótica, excessos. ser louca um pouco, né? Um pouquinho de loucura faz É saudável. bem. É saudável. A loucura saudável. Saudável. É verdade. Bom, gente, nosso tempo acabou. O Multimulheres vai ficando por aqui. A gente volta semana que vem. Até lá. Tchau!